Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal do YouTube Clube do Tributarista, onde nós discutimos assuntos relevantes do mundo do direito tributário, bem como do empreendedorismo jurídico. E hoje estou trazendo um assunto extremamente interessante para que nós possamos entender e compreender da melhor forma possível. Ou seja, se uma pessoa tem um imóvel, o que ela tem que pagar em termos de imposto? Se vem a ser o IPTU ou o ITR. Há uma dificuldade muito imensa em estabelecer essa diferença. Primeiro porque, se você observar, o fato gerador ele é muito próximo de um e de outro. Porque tanto o IPTU quanto o IPVA recai sobre a propriedade, domínio útil e a posse, o animus domini. Tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês essas semelhanças previstas na legislação específica. Vejam, no caso do IPTU, o artigo 32 do Código Tributário Nacional, ele é bem claro ao dizer que o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador, vejam, a propriedade, o domínio útil e a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Então aqui eu até destaquei propriedade, domínio útil e a posse de bem imóvel. Já no caso do ITR, nós vamos encontrar essa previsão do seu fato gerador no artigo 1º da Lei 9393 de 96, onde ele diz: o imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Então, se você observar, nós temos aqui uma similitude muito grande, porque se eu tenho um imóvel, e aí vai recair o imposto sobre a propriedade, domínio útil e a posse com animus domini. Propriedade é algo muito simples, é quando vai constar ali no título, no registro de imóveis como sendo proprietário, é o mais simples de todos. Domínio útil corresponde ao Instituto da Enfiteuse. Então, se você tem um imóvel enfiteuta, terá que pagar ou o IPTU ou o ITR. E a posse com animus domini, ou seja, aquela posse que a pessoa tem na intenção de ser proprietário, razão pela qual quem tem a posse advindo de um contrato de aluguel não é considerado contribuinte nem do IPTU nem do ITR. Agora, o que vai diferenciar se eu tenho que pagar o IPTU ou o ITR? Aí, no direito tributário brasileiro, nós utilizamos duas teorias, uma como a regra e a outra como sendo exceção. Na medida em que, quando a gente menciona com relação à regra, nós vamos encontrar a teoria da localização. Então, a primeira coisa que nós temos que saber aqui é o seguinte: onde é que está localizado o imóvel? Para poder definir se eu pago o IPTU ou o ITR, se ele está localizado na área urbana ou está localizado na área rural. E aí você pergunta: então, René, como é que eu vou saber qual é a área? O Código Tributário Nacional, em seu artigo 32, traz para a gente o que vem a ser uma área considerada como sendo urbana. Ou seja, o Código Tributário ele aplica a teoria da localização. Então, nós podemos identificar isso no parágrafo 1º e, inclusive, também no parágrafo 2º do artigo 32 de lá do CTN. Então, vejamos. Aqui no artigo 32, em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois incisos seguintes: construídos ou mantidos pelo poder público. E aí tem meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado.
Então significa o seguinte, se eu preenchi pelo menos 2 requisitos desses 5 aqui elencados, a área ela é urbana e, portanto, eu pago o IPTU sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse com animus domini, porque é considerado uma área urbana. Agora, preenchi um requisito só, área rural. Não preenchi nenhum requisito, também é rural. Então, eu posso visualizar que a área rural ela é considerada residual em face à área urbana. Então, o CTN, o Código Tributário, determina o que é área urbana. O que não se encaixar naqueles requisitos do parágrafo 1º do artigo 32, como consequência, será uma área rural. Agora, eu também posso visualizar o parágrafo 2º daqui do artigo 32, que é quando ele estabelece áreas urbanizáveis ou de expansão urbana. O que é dito isso? O que significa isso? Veja, o parágrafo 2º ele fala, a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Então, o que isso aqui significa? Ora, se eu, por acaso, tenho um município que editou uma lei e estabelece que ali será uma área de expansão urbana, mesmo não presente os requisitos dali do parágrafo 1º, eu posso considerar como incidente do IPTU. Agora, para isso, obrigatoriamente, tem que já ter uma lei. Porque no parágrafo 1º é uma situação fática, ou seja, presente aqueles requisitos faticamente, área urbana. Já o que está previsto no parágrafo 2º, basta a lei estabelecer uma área de expansão urbana, mesmo sem ter preenchimento daqueles requisitos de fato. Tanto é prova que esse aqui corresponde ao entendimento do STJ, pelo qual está espelhado em súmula. Vejam, súmula 626 do STJ, onde aqui ele diz a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Então, dessa forma, nós temos aqui a regra inerente à teoria da localização. Porém, nós temos uma exceção. A exceção está relacionada ao que se chama de teoria da destinação. O que isso aqui significa? Que se eu tiver um imóvel localizado na área urbana, mas que seja utilizado para uma finalidade eminentemente rural, nesse caso não incide o IPTU, incide o ITR. Então vejo, tenho um imóvel localizado na área urbana. Por exemplo, tem um imóvel localizado no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. E lá eu utilizo aquele imóvel para uma finalidade rural, como agroindustrial, agropecuária. E aí, nesse caso, não incidiria o IPTU, e sim o ITR. Podemos verificar essa exceção com base no artigo 15 do Decreto-Lei 57 de 66, do qual temos aqui, vejam, artigo 15 do Decreto 57 de 66, o disposto no artigo 32 da Lei 5.172 de 66, que é o CTN, não abrange o imóvel comprovadamente, comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incluindo assim incidindo assim sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados. Então vejo que nesse caso é considerado uma exceção, e é importante destacar que o STJ já disse várias vezes que esse decreto-lei já foi recepcionado pela atual Constituição e que ele tem efetiva aplicabilidade no nosso ordenamento jurídico. Então, gente, com isso, eu tratei com vocês como eu faço essa diferença entre o IPTU e o ITR. Se você chegou aqui até o final, gostou desse vídeo, dá um like. Se tiver alguma uma dúvida, coloque aqui embaixo a sua pergunta, que eu vou ter o
prazer em responder. E caso você tenha curiosidade que eu fale sobre algum tema específico, também deixa aqui nos comentários que eu vou ler e eu vou depois produzir um vídeo para você sobre o assunto pelo qual você está pedindo. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.